meus amigos, nós iniciamos aqui mais uma transmissão para falar a respeito de alguns vídeos que estão agora se perpetrando pelo YouTube, que ganharam uma grande quantidade de visualizações, e claro, também a respeito de twitters que deram o que falar durante essa semana. Então, para começar, eu vou falar aqui em linhas muito breves sobre um Twitter e ao mesmo tempo também uma postagem de Facebook de um astrólogo palpiteiro muito conhecido chamado Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho recentemente postou no Facebook dele uma crítica, né, agora que veio à tona um escândalo nos Estados Unidos de uma grande marcha da extrema-direita, que teve inclusive a participação de nomes do neonazismo, do Ku Klux Klan. Ele postou em seu Facebook uma nota dizendo que Obama foi culpado de tudo isso. Obama foi culpado porque ele incentivou, né, ele patrocinou neonazistas na Ucrânia. Isso, aliás, é uma grande hipocrisia de Olavo de Carvalho, porque ele foi um dos primeiros a apoiar com todas as forças o golpe de Estado em Kiev, né, o golpe de Estado chamado Euromaidan. Ele apoiou a Euromaidan, ele apoiou o anticomunismo desses neonazistas, e aí agora ele vem criticar o Obama, né, ele vem dizer que foi um erro, vem dizer que foi um absurdo o que aconteceu na Ucrânia. Por que o Olavo de Carvalho disse isso? Porque quando se trata de espinafrar o Obama, então vale a pena, né, então vale até mesmo contradizer aquilo que ele dizia há alguns meses. Olavo de Carvalho é um sujeito muito esperto. Por quê? Porque ele é o famoso atira para todo lado. Ele dá um tiro, sabe que aquele tiro está errado, então ele atira para outro lado para ver se ele acerta. Né? Que é para as pessoas dizerem, não, porque o grande professor Olavo, né, disse algo correto. Mas não, Olavo de Carvalho ele apoiou o golpe de Estado na Ucrânia, ele apoiou o Euromaidan, que foi... Aqui nós temos esse livro, né, que é um informe de vários politólogos, de cientistas políticos, de psicólogos, no qual eles avaliam a situação na Ucrânia, extremismo na política ucraniana, na sociedade e nas estruturas de poder. Esse aqui é um excelente livro, como vocês podem ver, é um livro emitido pela CIS-EMO, que é uma organização, né, uma organização jurídica, uma organização não governamental que monitora a situação na Ucrânia, e vocês podem encontrar parte desse informe aqui em língua inglesa no site deles, que mostra todas as loucuras que hoje estão sendo cometidas na Ucrânia. Um país no qual você chega ao absurdo de ter sites que emitem uma verdadeira lista de morte, né? Ele marca jornalistas para morrer, ele marca até mesmo crianças, quer dizer, uma moça de 16 anos como a Mariana Naumova, ela está lá no site. É um site chamado Pacificador Miratvayets, no qual você tem lá uma lista de mortes. Né? Uma lista que inclui jornalistas, que inclui ativistas políticos, que inclui as mais variadas pessoas, inclusive informações pessoais sobre essas pessoas para que elas sejam assassinadas simplesmente por não concordar com essa loucura que é a Euromaidan. Aqui é um militante, né, com a braçadeira do Pravый Sektor, quer dizer, um neonazista, e essa foi a qualidade de pessoas que praticaram esse golpe de Estado na Ucrânia. Aqui um outro excelente livro a esse respeito, que é o Euromaidan imени Stepana Bandera, a Democratic Dictator, ou seja, da democracia à ditadura. Você tem uma foto aqui de um terrorista, de um neonazista atirando um coquetel Molotov. Quer dizer, neonazistas atiravam coquetéis Molotov contra a polícia, e aí quando a polícia reagia, eles vinham dizer que era a ditadura de Yanukovych. A mesma coisa que acontece agora na Venezuela, quer dizer, pessoas atiram coquetéis Molotov contra policiais, o policial fica lá pegando fogo, daí quando a polícia reage, abre fogo contra essas pessoas. Então é porque porque Maduro é um ditador, não é? Porque Maduro é um totalitário, é isso, é aquilo.
Quer dizer, onde que está a coerência dessas pessoas? Onde que está a coerência da direita brasileira? Eles que adoram criar grupos no Facebook, nos quais eles defendem a polícia, né, defendem o BOP, principalmente defendem inclusive ações violentas da polícia, inclusive ações violentas da polícia promovidas contra outros militares, contra policiais civis. Eles chegam ao extremo de defender esse tipo de violência. E aí o que acontece? Quando num país a polícia resolve se defender, atirando em pessoas que recorrem à violência, então esse governo é uma ditadura. Quer dizer, onde está a coerência? Por que a polícia do Brasil, né, tem o direito de se defender, mas a polícia da Venezuela não tem o direito de se defender? Onde está a coerência dessas pessoas? Então essa aqui é a primeira deixa que eu lanço aqui nesse vídeo, né, que foi muito bem abordada pelo Eduardo Limonov, né, pelo Eduardo Lima, num dos seus vídeos, que é um canal que eu recomendo a vocês. E o segundo ponto que eu quero tocar, que diz respeito a dois vídeos, mas principalmente a um vídeo de um canal muito famoso chamado ChupaCraft, né, um nome um tanto estranho, né, também chamado de Coisa de Nerd, que é uma resposta do Leon e da Nilce. O Leon, a propósito, que eu errei, né, quando eu fiz o meu vídeo de resposta ao Nando Moura, eu errei, eu falei, acho que foi em Augusto, eu não sei de onde que eu não lembro agora, acho que eu estava vendo na época uma outra matéria e acabei trocando o nome do autor da postagem do Twitter. Esse vídeo aqui do Coisa de Nerd, eu estou vendo aqui, ele teve quase 1 milhão de visualizações. Ele é um vídeo de resposta a um outro vídeo do Nando Moura, né, no qual o Nando Moura, para variar, mentiu dizendo que fez uma pesquisa rebuscada, né, e nessa pesquisa ele teria chegado à conclusão de que o nazismo e o comunismo são de esquerda. E o vídeo aqui do Leon e da Nilce, eles de fato valem, né? Eles têm, claro, o seu mérito. Qual é o mérito desse vídeo? É exatamente ter provado aqui, como aliás o nosso vídeo também fez, o nosso vídeo do canal Vozcom. Nós fizemos um vídeo, nós provamos não apenas que o Nando Moura estava errado, como nós apontamos vários fatores em comuns, né? Vários pontos em comum entre Hitler e Reagan, entre Hitler e Thatcher, entre Hitler e Jair Bolsonaro, e mesmo Hitler e Winston Churchill. Daí resolvi dar uma olhada, né? Muita gente me recomendou esse vídeo e eu sinceramente, para mim foi difícil ver mais do que 1 minuto e meio do vídeo, conquanto há uma série de incoerências. E para completar, eu depois acabei até para elaborar uma resposta a esse vídeo, eu acabei vendo o vídeo completo, e o Leon, que conforme, pelo menos segundo Nando Moura, né, eu não sei até onde o Nando Moura está dizendo a verdade aí, o Leon teria esse nome porque o pai dele parece que era fã do Leon Trotsky. Né? Leon Trotsky, na verdade, não se chamava Leon, se chamava Lev. Né? Lev significa, na verdade nem Lev ele se chamava Leib, né? Um nome judaico. Lev, que significa a propósito leão, e que exatamente por isso, pela questão de familiarização, no México, que foi o seu último exílio, ele acabou sendo chamado de Leon Trotsky, ou seja, Trotsky o leão. Ocorre que esse leão, na realidade de leão não tinha absolutamente nada, e sim de raposa traidora. Raposa traidora por quê? Por que Trotsky foi assassinado? Essa semana fez 77 anos do assassinato de Trotsky. Trotsky não foi assassinado porque discordava de Stalin. Não, ele não foi assassinado por isso. Porque se fosse apenas por isso, Trotsky teria sido assassinado ainda nos anos 20, ou no começo da década de 30, quando ele ainda se encontrava no continente europeu. Teria sido muito mais fácil, muito mais prático ter eliminado ele ainda nessa época. Trotsky foi morto por quê? Trotsky foi morto porque ainda em 1940 ele escreveu um artigo chamado Why I Decided to Depose Before the Committee Dies. Esse é um
artigo escrito a próprio punho pelo Trotsky, ele inclusive está disponível no marxist.org, e nesse artigo ele manifesta a intenção dele de colaborar com a inteligência americana, precisamente com o Committee DICE, né, que depois seria chamado de Comitê de Atividades Anti-Americanas, aquele mesmo, né, que perseguiu nomes como Charles Chaplin, que enviou nomes como o casal Rosenberg para serem eletrocutados até a morte, no corredor da morte nos Estados Unidos, e que perseguiu milhões de comunistas nos Estados Unidos. Então, ou seja, Trotsky ele tinha muitas informações valiosas para a inteligência americana. Ele sabia, por exemplo, que comunistas mexicanos, ele se encontrava no México na época, ele sabia que comunistas mexicanos, né, colaboravam com a inteligência soviética, ele sabia que comunistas americanos colaboravam com a inteligência soviética, e ele resolve fazer o que? Ele resolve partir para os Estados Unidos para dar ao poder americano um depoimento sobre todas as atividades subversivas que na época a União Soviética, no interesse do seu Estado, promovia no continente americano, precisamente na América do Norte. O que isso significa dizer? Trotsky ele tentou entrar nos Estados Unidos, entretanto, por questões documentais ele não conseguiu. Então o FBI adiou a entrada dele enquanto formulava uma espécie de visto, né, as medidas legais, para que ele adentrasse nos Estados Unidos, e nisso foi exatamente quando, a mando de Pavel Sudoplatov, um antigo trotskista, desiludido com o trotskismo, executou, né, uma picaretada na cabeça de Trotsky, levando a óbito. Para que nós possamos entender aqui toda a situação. Qualquer pessoa que colabora com a inteligência de um outro país, né, contra os interesses da inteligência de um outro país, isso é chamado de espionagem, né, e no caso de Trotsky, que vinha da União Soviética, de traição. Então ele que escreveu a Revolução Traída, ele na realidade era o traidor. Quase todas as obras de Trotsky ele não faz outra coisa senão falar de si mesmo, né, de se enaltecer a si mesmo, né, e dizer que todos os outros eram estúpidos e que ele era o revolucionário número 1. A obra de Trotsky, né, a Revolução Traída, que a propósito foi, como bem mostra Domenico Lossurdo, transmitida pelas rádios da Alemanha nazista durante a época da Guerra Civil Espanhola, ele agiu no interesse dos inimigos do primeiro Estado socialista do mundo. Exatamente por isso, quer dizer, ele que tinha o interesse de colaborar com os Estados Unidos contra os comunistas na América do Norte, por isso ele foi assassinado. Então, isso é interessante aqui para que nós possamos entender, né, de que fundo ideológico vem o Leon do Coisa de Nerd. Quer dizer, ele recebe o nome de um traidor. Essa que é a grande real. E eu não sei se ele faz essas... Aqui eu tenho que concordar com o Nando Moura, né, quando ele diz, ele questiona se ele realmente tem essas ideias porque é uma convicção pessoal dele, ou se porque ele foi influenciado pelo pai a pensar de forma equivocada desse jeito. E por que o vídeo do Leon e da Nilce é um vídeo quase completamente equivocado? Porque é um vídeo que acaba promovendo o anticomunismo. O anticomunismo em que sentido? Vamos dar uma olhada aqui nas exatas palavras do Leon para nós fazermos as nossas conclusões. O que ele diz aqui? Primeiro, Leon Oliveira Martins, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui tem um vídeo do Nando Moura, né? Sobre o paralelo entre Hitler e os ícones da direita. Isso a propósito do nosso blog, né, mostrou esses paralelos. Aí vem a resposta dele. De fato, eu não vou conseguir apontar nada semelhante entre o Hitler e essas pessoas da direita que você falou. Porque o Hitler... O nosso blog conseguiu apontar inúmeras semelhanças. Daí o que ele segue dizendo? É um totalitário. É um totalitário. São democratas. Mas a lógica também funciona para a esquerda, se for o caso, porque isso é uma falsa equivalência. Eu posso falar 3 nomes da esquerda. Daí olha só o nome. Aqui a gente já podia encerrar logo. Aqui vocês já podem parar o vídeo, né? Para quem vai assistir o vídeo do Coisa de Nerd, aqui
já basta para a gente ter uma noção dos absurdos que o Leon coloca junto com a esposa dele. Né? Quer dizer, Barack Obama como de esquerda. O que é que Barack Obama tem de esquerda? Barack Obama foi um grande capitalista. Ele, um milionário, chegou ao poder nos Estados Unidos, né? Mudou apenas a forma como funcionava o Estado americano. Como assim? Como que ele mudou? Na época de George W. Bush, o que os Estados Unidos faziam? Eles enviavam seus maiores porta-aviões para o outro lado do mundo para jogar lá centenas de toneladas, milhares de toneladas de bombas e dizer que ele estava exportando a democracia. Barack Obama age de uma forma diferente. O que o Barack Obama faz? Ele simplesmente para de enviar porta-aviões, né? Envia os seus think tanks, envia, né, nomes de seu governo, como por exemplo John McCain, para apoiar golpes de Estado pelo mundo todo. O mais clássico desses golpes de Estados apoiados pelo presidente Barack Obama é esse aqui conhecido como Euromaidan. A Euromaidan foi um golpe onde você teve um absurdo, né, de ver neonazistas retornando ao poder na Europa. Quer dizer, aqueles mesmos neonazistas que pregavam, né, o militarismo exacerbado, né, o expansionismo, isso tudo a gente vê hoje aqui nos nossos vizinhos, que são a Ucrânia. Na Ucrânia, você vê inúmeras características do nazismo, como por exemplo o chauvinismo. Se você pegar um livro ou ler um jornal ucraniano, né, você vai encontrar que até tudo aquilo que é bom eles colocam como sendo ucraniano. Né? Tipo, Adão e Eva era ucraniano. Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, na realidade era ucraniano. Eu já vi sites ucranianos de ucranianos em português, no qual você encontra que todos os marechais da Vitória, quer dizer, o Zhukov, Vassilievsky, Rokossovsky, eram na realidade todos eles ucranianos. Né? Quer dizer, eles derrotaram o nazismo, então por isso eles são ucranianos. Tudo aquilo que é positivo eles colocam como sendo ucraniano. Quer dizer, essa é a primeira falácia que você vê. Outra coisa é um discurso muito parecido com o da Alemanha nazista, só que em vez dos judeus, os russos. Todos os problemas da Ucrânia são na realidade causados, né, pelos tártaros mongóis moscovitas. Como é que na Ucrânia eles chamam aos russos? Eles chamam aos russos de Maskali. Maskali, ou seja, seria algo como moscovita. É um termo que não possui uma tradução exata. Foi um termo originalmente criado por Taras Shevchenko, quando ele se referia às tropas, né, que vinham de Moscou, porque era onde eles foram treinados. Lembrando que o próprio Taras Shevchenko, ele o que ele pensava não tem nada a ver com o que essa elite pensa hoje. E aí, quer dizer, tem essa ideia, esse aqui é um Moscou, então vamos matá-lo. Você pode encontrar na internet inúmeros vídeos feitos pelos próprios ucranianos, no qual você encontra crianças, inclusive meninas, né, com armas na mão, com facas, com machados, dizendo que vai partir, né, dizendo que vai furar os Maskalei, ou seja, os russos. Os russos que mantêm a sua tradição, eles entendem que precisa ser morto, precisa ser executado. Eles entendem que os russos, né, eles na realidade não são eslavos, e sim que são tártaro-mongóis, e que a verdadeira Rússia é a Ucrânia. E o país no qual eu vivo hoje, que é a Rússia, na realidade, na concepção deles, não tinha nem que ser chamado de Rússia. Quer dizer, uma concepção absolutamente falsa, inverídica, voltada apenas para alimentar um chauvinismo e o ódio contra a Rússia. Foram essas pessoas que foram capazes de incinerar civis vivos no sindicato de Odessa, né, em maio de 2013, foram essas pessoas que Barack Obama ajudou a chegar na presidência dos Estados Unidos. E aqui nós temos algumas fotos, como vocês podem ver, né, algumas semelhanças. Isso aqui, devido ao tempo, eu vou mostrar de forma muito rápida. Entre os símbolos, né, a divisão aqui da Landsturm-Nederland e da divisão da SS das Reich. E aqui nós temos o mesmo símbolo, aqui nós temos embaixo, em cor amarela e preta,
a Juventude Social Nacionalista de Lvov. Nós temos aqui, por exemplo, Andrushkiv e Jean-Marie Le Pen em Lvov, aqui com os mesmos símbolos. Nós temos aqui, por exemplo, combatentes da UNA, um só, né, com terroristas chechenos. Foram essas pessoas aqui que o democrata, né, que o esquerdista, como ele diz aqui, Barack Obama, ajudou a chegar no poder. Você encontra cenas absurdas como essa aqui, na qual no parlamento você vê um homem armado aqui com um fuzil Kalashnikov. Você encontra coisas aqui muito piores, como por exemplo, deixa eu ver se encontra aqui nesse livro, cenas do incêndio ao sindicato de Odessa, né, e policiais sendo queimados vivos. Aqui você tem, por exemplo, uma foto do John McCain discursando em plena Euromaidan. Agora vocês imaginam o que aconteceria se o Putin resolve, por exemplo, recentemente agora nos Estados Unidos foi eleito o Donald Trump. Ele resolve enviar alguém do governo dele para apoiar publicamente o Donald Trump. O escândalo que isso aí não seria. Você encontra aqui, por exemplo, cenas de pessoas carbonizadas vivas no sindicato de Odessa. Quer dizer, será que para esse Leon, né, será que para Nice, né, uma pessoa que promove isso aqui, que apoia isso aqui como fez o Obama, né, merece ser chamada de democrata, de esquerdista? Quer dizer, qual é o paralelo que existe entre essas pessoas e que existe entre o Obama e a esquerda? É simplesmente absurdo e é lamentável que um casal, né, que poderia estar repassando a informação correta promove uma informação tão absurda como essa que nós vemos no blog Coisa de Nerd, simplesmente colocar aqui de forma absolutamente irresponsável e sem pesquisa no seu canal. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu tenho que fazer. O segundo ponto, né, nós aqui vemos um pouco mais. E Tony Blair, o que eles têm a ver com Stalin? Então, Tony Blair, o que eles, realmente ainda bem que Obama e Tony Blair não tem nada a ver com Stalin, né, porque Tony Blair ele apoiou o massacre de mais de 2 milhões de pessoas no Iraque, uma coisa que Stalin, por exemplo, nunca fez. Ali na esquerda, não é assim que funciona. A distribuição do totalitarismo no espectro político vai tanto da direita como da esquerda. Ele pode chegar pelos dois extremos do espectro. Aqui o Leon, assim como a Nice, eles recorrem a um conceito próprio da ideologia liberal, um conceito, diga-se de passagem, defasado, que é o conceito de totalitarismo. Primeiro, o que é totalitarismo? Totalitarismo é um conceito polissêmico. O que é um conceito polissêmico? Ele é um conceito que tem vários significados. Não existe uma definição precisa de totalitarismo. Ela é uma definição completamente defasada que na academia só é defendida por professores ingênuos ou partidários do pensamento liberal. Em várias universidades europeias, inúmeros professores com um currículo bastante rico, né, como por exemplo Michael Parenti, né, dos Estados Unidos, professor doutor, politólogo, jornalista, ele já derrubou esse conceito de totalitarismo. Nomes como Domenico Losurdo, da Itália, filósofo, doutor, professor, já derrubou esse conceito. Totalitarismo, caso ele não saiba, é um termo, ele foi criado a princípio pelo Giovanni Amendola em 1923. Ele foi criado em 1923 para descrever quais regimes? Para descrever o fascismo italiano. Giovanni Amendola, ele cunhou esse termo, né? Termo que o próprio Giovanni Gentili, né? Giovanni Gentili, que era foi um dos principais teóricos do fascismo, utilizou, quer dizer, o termo totalitarismo como um termo positivo que descreveria a natureza do regime de Benito Mussolini. E o próprio Mussolini ele concordou com essa noção de que o governo dele era totalitário. Quer dizer, Mussolini que, nas palavras do próprio Mussolini, né, o fascismo deveria ser, na realidade... Ou seja, o totalitarismo ele foi criado como que? Ele foi criado como uma forma de descrever o poder total. O poder total a propósito não apenas do Estado, porque pelas concepções
iniciais de totalitarismo, nós também poderíamos dizer, inclusive há autores que utilizam essa terminologia, poderíamos dizer que, por exemplo, a Igreja Católica Romana é um poder totalitário. Totalitário, ou seja, no sentido de exercer o poder total sobre os seus fiéis. Nós poderíamos dizer que, assim também, por exemplo, a Igreja Ortodoxa seria um poder totalitário. Nós poderíamos dizer que o Islã é um poder totalitário, no sentido de ter um controle ali total sobre os seus fiéis. Nós poderíamos dizer que o judaísmo é um poder totalitário, ou seja, é uma concepção muito aberta. Se nós recorrermos, né, levando para o campo da epistemologia, o que é que dizem os primeiros teóricos do totalitarismo? Basta nós olharmos, por exemplo, aqui, o que escreveram nomes como, por exemplo, Adorno e Horkheimer, na dialética do iluminismo. Eles chegam, né, a avaliar a questão da União Soviética e da Alemanha nazista, só que eles também, o discurso principal deles, a essência dessa obra, versa sobre o chamado capitalismo totalitário. O capitalismo totalitário, né, ele chega a dizer aqui o seguinte: primeiro, só os pobres e selvagens estavam expostos às forças capitalistas, mas a ordem totalitária, isso quer dizer, ele falando do capitalismo, estabelece completamente em seus direitos o pensamento calculista e atém-se à ciência como tal. Seu cânone é a sua própria eficiência cruel. Se nós pegarmos autores como, por exemplo, Simone Weil, né, Simone Weil descreve que Hitler ele foi o melhor copista do Império Romano que a história conheceu. Ela chega a escrever aqui precisamente o seguinte: a analogia entre o sistema hitleriano e a antiga Roma é surpreendente, a ponto de levar a acreditar que, após 2000 anos, só Hitler teria sabido copiar corretamente os romanos. Ela chega a dizer aqui que o próprio sistema romano, né, o regime estabelecido pela Roma Antiga, já mereceria a classificação de ser um sistema totalitário. Né? E o mais interessante aqui, para derrubar de vez esse mito, né, de que totalitarismo é Stalin e Hitler, né, o próprio Talmud, Talmud, que era a propósito um escritor liberal, um escritor de direita, um escritor que se manifesta a favor do liberalismo, chega, né, a afirmar que a Declaração dos Direitos do Homem e que a tradição revolucionária francesa em seu conjunto eram um modelo totalitário. Totalitário no sentido de quê? Totalitário no sentido de que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma declaração, né, feita para valer para a totalidade da humanidade. E o próprio Karl Marx, em um dos seus principais escritos a respeito desse assunto, que é a questão judaica, né, no qual ele critica a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele chega a criticar exatamente o fato de que essa declaração era apresentada como sendo um modelo universal. Só que esse modelo universal não tomava em conta nenhuma peculiaridade nacional, nenhuma peculiaridade cultural. Ou seja, você tinha ali diretrizes que tinham que ser impostas para povos que se encontravam num estágio de desenvolvimento econômico e histórico completamente diferente. Antes que alguém faça, né, qualquer acusação parecida contra o marxismo, é muito importante lembrar que Marx ele se correspondeu com a revolucionária russa, ainda no século XIX, uma carta que infelizmente nunca chegou à sua destinatária, mas que foi encontrada após algum tempo e que foi publicada no Brasil, salvo engano, sob o nome de A Questão Russa, né? Ou Cartas à Rússia, algo parecido. E o que é que Marx coloca? Ele coloca que a análise feita em O Capital dizia respeito ao processo histórico e econômico da Europa Ocidental. Ele havia iniciado os seus estudos sobre a Rússia apenas já muito próximo do fim da vida dele, infelizmente ele não chegou a concluir esses estudos. Marx era tão inteligente, né, ele com o seu gênio chegou
ainda a estudar a língua russa, para estudar a partir de fontes russas, mas infelizmente ele nunca conseguiu concluir esses estudos. Então, essas aqui, né, nós já falamos aqui o que? Nós já falamos de pelo menos 4 definições diferentes de totalitarismo. Nós podemos pegar aqui ainda um outro autor liberal muito conhecido, muito respeitado pelos liberais, né, pelo pessoal do anarcocapitalista, que é o Hayek. Ele critica a ideia de um partido político que abarca todas as atividades de um indivíduo do berço ao túmulo. Né? Ele chega a falar aqui, ele chega a empregar o termo democracia social ou totalitária. Né? O controle econômico e totalitarismo parecem estreitamente entrelaçados. Isso aqui é o que o Hayek coloca na sua obra sobre a questão do totalitarismo. E aí, né, nós poderíamos ainda, né, falar de vários outros conceitos de totalitarismo que surgiram ao longo da história. O conceito aqui que o pessoal do Coisa de Nerd coloca, ele é um conceito absolutamente defasado, um conceito propagandístico, enviesado, criado por uma autora muito conhecida chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, para quem não conhece, ela era uma autora que teve grande parte do seu trabalho, né, ajudado pela Agência Central de Inteligência, ou seja, pela CIA. Isso está numa obra de uma autora chamada Frances Stoners, chamada Quem Pagou a Conta. Ela investigou os arquivos da CIA e constatou que a CIA ajudou em viagens, a Hannah Arendt ajudou em vários pontos para que ela divulgasse o seu trabalho, que hoje é mundialmente conhecido e é tido como um dogma nas universidades no meio acadêmico. Esse, aliás, é o grande problema da academia brasileira. Na academia brasileira aconteceu o que um professor doutor americano de estatística escreveu, né, David J. Cruz, simplesmente assassinaram o pensamento racional na universidade. Como é que funciona o pensamento racional? O que é o racionalismo? O que é o iluminismo? Aqui em São Petersburgo existe a Praspektprasistinha, ou seja, a Avenida do Iluminismo. O iluminismo pressupõe que é lançada uma ideia, uma hipótese. É lançado um debate a respeito dessa ideia. Essa ideia se transforma em teoria e após um tempo ela se transforma em uma lei absoluta. O iluminismo parte da premissa de que as ideias devem ser sempre colocadas em dúvida e só a partir de então deve ser feita uma conclusão para que, ou seja, existe uma dialética, é lançada a tese, a antítese e do embate entre esses dois nasce a síntese. É assim que funciona. Hannah Arendt não representa isso. Hannah Arendt é apenas uma antítese de um sistema que hoje de fato é muito restrito a um número muito pequeno de países, mas que o próprio capitalismo acabou absorvendo muita coisa do socialismo. Basta você ver, por exemplo, na União Europeia, hoje muitos países têm planejamento econômico. Você vai no site do governo irlandês, por exemplo, você encontra um plano econômico, coisa que não existia, por exemplo, no capitalismo liberal durante a primeira metade do século XX. Então, Hannah Arendt, ela atuando, não é, em nome, atuando em prol da causa do Estado americano, em prol do sionismo internacional, antes de tudo, ela atuando em prol dos interesses da CIA, faz o quê? Ela escreve um livro, né, no qual nesse livro, As Origens do Totalitarismo, somente um terço dessa obra é dedicado a estudar o que realmente seria totalitarismo. Por quê? Porque 2 terços do livro apenas se referem a falar da questão do antissemitismo e a exaltar, né, colocar em primeiro lugar o sofrimento dos judeus, o que por si só já é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque o povo que mais sofreu durante a Segunda Guerra Mundial não foram os judeus. Não foram os judeus. Vocês acham mesmo que Hitler matou apenas 6 milhões, como o Leon coloca no vídeo dele? Essa é uma informação absolutamente irresponsável e inverídica. Hitler
né, se nós colocarmos a totalidade de suas vítimas, ou seja, as vítimas da Segunda Guerra Mundial, somam mais de 60 milhões de mortos. Só aqui, na Rússia, a antiga parte, né, que Estado sucessor da União Soviética, Estado por direito sucessor da União Soviética, foram mais de 30 milhões de mortos. Só na cidade aqui onde eu vivo, que é a cidade de São Petersburgo, o cerco de Leningrado levou à morte de mais de 1 milhão de pessoas por inanição. Mais de 1 milhão de pessoas mortas de fome. Só para vocês terem uma ideia, aqui a única coisa que os leningradenses recebiam durante a época do cerco era 150 gramas de pão. Para você ter uma noção do que são 150 gramas de pão, isso era o que eles recebiam por dia. O Exército Vermelho recebia 250 gramas. É como você cortar aproximadamente a terça parte de uma fatia de pão integral. Muita gente morreu por causa disso. Os gatos da cidade, a raça, né, de gatos aqui de São Petersburgo foi completamente extinta. Porque na época um gato era a mercadoria mais cara que tinha na época da fome aqui na cidade. Um gato custava 600 rublos, quando na época o salário médio era de 100 rublos na União Soviética. As pessoas morreram de fome. Em locais como Hatem, por exemplo, que hoje é Belarus, a população inteira de uma aldeia foi queimada viva em uma igreja. Em locais como Babi Yar, você tinha centenas de execuções diárias. Em cidades como Rostov, na Danu, você tinha centenas de execuções todos os dias. Esses foram os crimes que os nazistas cometeram só na União Soviética. Eu não vou nem falar da Polônia. A Polônia, em números proporcionais, foi o país que mais sofreu com o nazismo. Só para vocês terem uma ideia, né, do rastro de destruição que envolveu mais de 10 milhões de pessoas, a cidade de Varsóvia, capital da Polônia, teve 90% de seus prédios destruídos. Então, eu queria que o Leon me respondesse. Será que um indivíduo, né, que chegou a ponto de quase riscar do mapa uma cidade histórica como Varsóvia merece ser comparada a uma outra personalidade que libertou a cidade de Varsóvia? Iosif Vissarionovich Stalin. Como é que você quer comparar, Leon, Stalin com Hitler? Como é que você quer comparar um sujeito que iniciou a Segunda Guerra Mundial com um sujeito que pôs um fim à Segunda Guerra Mundial? Como é que você quer comparar um sujeito que construiu o campo de concentração de Auschwitz com um sujeito que libertou o campo de concentração de Auschwitz? Como é que você quer comparar dois líderes completamente diferentes? Dois líderes completamente diametralmente opostos. Não existe a menor comparação. Se Hannah Arendt muitas vezes faz essa comparação, isso tem nome. Isso é por causa de uma coisa chamada Guerra Fria. Por causa de uma coisa chamada Guerra Fria, por causa de outra coisa chamada anticomunismo e por causa de outra coisa chamada russofobia. Hannah Arendt, ela chega a um nível tão absurdo no trabalho pseudocientífico dela, um trabalho inteiramente movido pela sua ideologia sionista, né, e pelo dinheiro também, que falou mais alto, a ponto dela isentar da acusação de totalitarismo todos aqueles países que na época faziam parte da OTAN. Quer ver um exemplo? Quer um exemplo aqui de como é falha essa classificação da Hannah Arendt? Ela dizia que a União Soviética era totalitária e dizia que a Alemanha nazista era totalitária. Porém, ela afirma que a Espanha de Francisco Franco não era um regime totalitário. Afinal de contas, a Espanha fazia parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. Quer dizer, uma organização de caráter extremamente militarista e imperialista. Ela chega a ponto de dizer que o regime de Francisco de Oliveira Salazar, em Portugal, um regime que torturou e matou milhares de pessoas,
não era totalitário. Ela chega até mesmo ao ponto de excluir a Itália fascista da classificação de governo totalitário. Ela chega a ponto de excluir, por exemplo, a Iugoslávia, que, embora se dissesse socialista, era um país que permitia à OTAN executar exercícios militares dentro de seu território. Né? Tito era considerado um comunista rebelde, então ela exclui Tito da classificação de líder totalitário. Porém, ela inclui na categoria de estados totalitários alguns estados bastante curiosos. Esses estados não eram restritos apenas à União Soviética, não eram restritos apenas aos estados do campo socialista. Ela chega a afirmar, por exemplo, que a Índia, que era um país aliado da União Soviética, era um estado totalitário. Ela chega a dizer que a China, que sofreu inúmeros crimes, piores do que aqueles que os nazistas cometeram contra os eslavos e contra os judeus. Ela chega a dizer que a China era um governo totalitário. Essa afirmação, o próprio Domênico Lossurdo coloca em pauta, né, essa afirmação e compara o absurdo disso que a Hannah Arendt diz. Ele mostra, por exemplo, que as decisões que Mao Tse-tung tomava na China, elas eram todas decisões de caráter colegiado. Ele tinha um colégio que poderia se colocar contra uma decisão de Mao Tse-tung e simplesmente isso não acontecia. Ao mesmo tempo em que o presidente Harry Truman, por exemplo, adotou medidas que davam a eles plenos poderes, a ponto dele decidir tudo sem necessitar da concordância do Congresso americano. Ou seja, nós vemos aí que um presidente americano tinha muito mais poder do que o presidente da República Popular da China. A mesma afirmação é feita, por exemplo, pelo professor Grover Furr. O professor Grover Furr, que a propósito é autor de uma obra excelente, na qual ele desmente várias mentiras criadas contra Stalin por Nikita Sergeyevich Khrushchev. Essa obra aqui, Stalin, Khrushchev Lied, obra, a propósito, que eu recebi autografada do professor Grover Furr. E um ponto aqui muito importante, essa obra derruba, né, como pedra sobre pedra, quase todas as acusações, né, mais de 90% das acusações feitas por Nikita Sergeyevich Khrushchev em seu relatório de 1956. Ou seja, a conclusão, essa afirmação de que Stalin, assim como Hitler, eram líderes totalitários, não passa de uma completa sofistaria ou, na melhor das hipóteses, de uma completa asneira. Uma asneira sem tamanhos que, enfim, foi movimentada pela propaganda da Guerra Fria. O que significa essa tese, né? Stalin é igual a Hitler. Antes de terminar esse vídeo, eu quero lembrar aqui uma citação muito famosa de Thomas Mann para o Leon. Ele diz o seguinte: Thomas Mann, que é um dos maiores escritores que a Alemanha já teve, um escritor que, a propósito, vivenciou os horrores do nazismo, ele disse uma coisa muito sábia. Qualquer pessoa que diz que comunismo é igual a nazismo, ou, na pior das hipóteses, que o comunismo é pior do que o nazismo, essa pessoa ela já é um fascista. Ela pode até se dizer, né, ela pode até se dizer um democrata, mas que no seu íntimo essa pessoa já é um fascista que se vê, quer dizer, contra um governo que pôs fim a uma das piores aberrações da história, que foi o regime nazista. Thomas Mann é um firme oponente dessa teoria completamente falha, né, de que fascismo e comunismo são a mesma coisa, ou que o comunismo seria pior do que o fascismo. Ainda eu poderia citar aqui, eu faço questão de citar esse homem pela história de vida dele, que é uma história muito bonita, chamado Dmitry Puchkov. E eu faço essa afirmação não porque eu saí no programa dele, né, ele que é
extremamente popular aqui na Rússia, especialmente aqui na cidade de São Petersburgo. Mas antes de tudo, porque ele é um homem que em sua vida, né, foi operário de uma fábrica, serviu no Exército Vermelho, foi um dos integrantes da milícia, que era a polícia comunista, né, e a maioria das pessoas que atuavam, que trabalhavam na milícia, muitas vezes eles saíam da organização e tinham seríssimos problemas psicológicos, não conseguiam se reerguer na vida. Enquanto que ele não. Ele comprou computadores, né, começou fazendo a dublagem de filmes americanos. Ele que, a propósito, sabia muito bem o inglês, que ele, né, ainda nos anos 80 havia aprendido para poder entender músicas de rock ocidental. E ele disse uma coisa muito sábia: todo antissoviético é um russófobo. Por quê? Porque o que significa essa frase comunismo é nazismo? Você tem de um lado um lobo, né? O lobo ele tem um focinho, o lobo tem patas, né? O lobo é peludo, e de outro lado você tem um cachorro. O cachorro tem focinho, ele tem uma orelha como a do lobo, ele tem patas, ele é peludo. Só que um vem e come as ovelhas, o outro vem e salva as ovelhas de serem comidas pelo lobo. E aí você coloca, quer dizer, que são duas coisas que são idênticos, né? Que são gêmeos idênticos, são gêmeos que são irmãos ou qualquer outro tipo de coisa. Quer dizer, essa é uma afirmação completamente absurda. Por que é que a Europa, por que é que o Canadá, por que é que o Obama, por que é que os liberais do Ocidente dizem que a União Soviética é a mesma coisa que a Alemanha nazista? Por que eles dizem isso? Por que eles têm essa posição contra a União Soviética? É muito simples. Porque se você diz que comunismo é nazismo ao quadrado, né, como dizem os liberais, então você está dizendo o seguinte: tudo que foi feito na época de Stalin, tudo que foi feito na época do comunismo, do socialismo, para ser exato, é igual ao nazismo, logo por isso é ruim. Então, se isso é ruim, vamos acabar com tudo aquilo que o comunismo criou. Vamos, por exemplo, devolver as Ilhas Kurilas ao Japão, para que os Estados Unidos instalem mísseis balísticos nas Ilhas Kurilas para ameaçar assim a Rússia e a Coreia do Norte. Vamos devolver, por exemplo, Kaliningrado à Alemanha. Afinal de contas, Kaliningrado foi anexada por Stalin. Stalin é mau. O que foi feito na época de Stalin é mau. Logo por isso vamos voltar Kaliningrado, né? Vai voltar a se chamar Königsberg, para que a OTAN tenha mais uma base no Báltico. Vamos voltar Vyborg para a Finlândia, para que assim a Finlândia, né, tenha de volta essa região, e já que a neutralidade da Finlândia foi adquirida exatamente por pressão do Exército Vermelho, sob o comando de pulso firme de Joseph Vissarionovich Stalin, volte a ser um Estado militarizado, integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em vez de ser um Estado neutro. A isso se resume o discurso de que Stalin era pior do que Hitler, ou de que o comunismo é pior do que o nazismo. E claro, indenizações para todos os lados, né? Para todos os dissidentes, pessoas que, por exemplo, lutaram do lado de Hitler, serem chamadas de vítimas. Né? Afinal de contas, Stalin era mau, Stalin era pior do que Hitler, e logo por isso, né, tudo que foi feito sobre Stalin deve ser necessariamente ruim. Eu quero encerrar aqui esse vídeo, que já ficou até mais longo do que ele era previsto para ser, com uma frase muito sábia aqui de Domenico Losurdo. A denúncia do totalitarismo continua a funcionar eminentemente como ideologia da guerra contra os inimigos do Ocidente. E em nome desta ideologia são justificadas as violações da Convenção de Genebra e o tratamento desumano reservado aos detentos na Baía de Guantánamo, o embargo e a punição coletiva impostos ao povo iraquiano e a outros povos, inclusive nós aqui da Rússia, que somos vítimas das sanções econômicas iniciadas a propósito por Barack Obama, contra a Rússia, bem como o ulterior martírio infligido ao povo palestino. A luta contra o totalitarismo serve para legitimar
e transfigurar a guerra total contra os bárbaros estrangeiros ao Ocidente. Aqui ele definiu perfeitamente o que é a chamada luta contra o totalitarismo, ou seja, uma ideologia de guerra que visa combater todos aqueles que não vão de encontro aos cânones do Ocidente. O que isso faz lembrar a vocês? Faz lembrar a Grande Inquisição. Essa chamada luta contra o totalitarismo nada mais faz do que carregar em suas entranhas a Grande Inquisição. E esse, aliás, é o grande desejo que os poderes do Ocidente têm hoje, ou seja, da completa dominação, da dominação total. E exatamente por isso, essas pessoas procuram de todas as formas mostrar como negativo tudo aquilo que se levantou contra essa ordem que chamamos hoje de capitalismo, como nós enxergamos todos os dias. Então nós encerramos aqui o nosso vídeo mais uma vez. Queremos agradecer aos nossos espectadores que tiveram a paciência. Esse vídeo acabou ficando maior do que o esperado. E pedimos a vocês que compartilhem esses vídeos. Compartilhem porque, infelizmente, o YouTube está se transformando em um verdadeiro esgoto, tanto moral quanto, como nós podemos ver, intelectual, de blogueiros que não possuem qualquer conhecimento da história e, em vez de promover a informação, acabam promovendo a desinformação, seja pela sua má-fé ou pela sua ignorância, caso que eu espero ser o do Leon do canal Coisa de Nerd.